Boa tarde a todos, boa tarde, Cláudio. Uma satisfação estar com vocês. Começando agora mais uma live, falando sobre exercício físico nessa pandemia. Vamos debater hoje com Cláudio de Castro, meu amigo, professor. Estamos aguardando ele entrar aí. Grande Mário Moura. Valeu a presença, meu querido. Isso aí. Estamos esperando o Cláudio aqui. Cláudio já está chegando. E a gente vai trocar uma ideia. Se quiser mandar uma ideia pra gente para debate, trocar uma ideia com a gente aí, fica à vontade aí também. Viu? Dúvidas e sugestões são sempre bem-vindas. Dá uma chamada para Cláudio. Hoje ele prometeu falar um pouquinho sobre a pandemia, né? O exercício, o que fazer nessa fase. Olha ele aí, ó. Mais uma vez debatendo esses temas. Edson Lira, meu querido. Olha só, Edson Lira. Isso aí, uma satisfação. Vivo com De Castro. Uma satisfação ter você também, Edson Lira, na nossa live. Espero que os temas sejam interessantes e esclarecedores para todos. E vamos nessa. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, como é que você está? Estava falando aí sobre nossa live, os temas que a gente vai debater, como sempre. O mesmo tema sempre. E hoje você falou que a gente vai falar sobre o quê? Fala aí para nós. A gente vem falando muito aí a questão de reabertura, segurança das academias, e eu não tive tempo de ler ainda, mas já chegou aí, o governo do estado já criou o protocolo de reabertura. Então, eu não li ainda para saber quais os procedimentos, mas são coisas que a gente vem falando já há algum tempo, sobre uma coisa, um ponto que você bateu fortemente em relação à questão do ar-condicionado, que nós deveríamos aproveitar esse momento agora de menor calor e não usar o ar-condicionado. A questão do uso de máscaras durante o exercício e, assim, levando em consideração Oi, Rose, em Rose, com relação a... certeza. Eu estava vendo o Rose doido para falar com o Rose. Obrigado, Rose. Um show, né? Nossa, que saudade. Então, a questão assim de segurança da pessoa. Eu estava vendo, inclusive, antes de começar a live, mandando para mim um vídeo do Dr. Anthony Wong sobre a questão de contaminação. Coisas mil, né? Sim. E uma coisa que eu tenho falado muito é as pessoas muitas vezes chegam com reportagens de revistas e eu prefiro buscar nas fontes mesmo, que seriam os artigos científicos, né? Então eu tenho lido muito artigo científico porque eu sou da filosofia de que exercício físico é saúde desde que você saiba fazer. E infelizmente, assim, por conta de pânico e tudo mais, muitas coisas estão sendo faladas de forma confusa, não vou dizer errada. Então, vou dar um exemplo. Há muito tempo eu venho falando que a máscara não é legal para se fazer exercício. E o que aconteceu? Eu tentei publicar isso nas redes sociais e foi proibido. Tipo assim, foi barrado, dizendo ser falso, não sei o quê. Depois que a OMS disse realmente que não deveríamos fazer exercício de máscara, o mais importante é você respeitar a distância entre as pessoas, aí agora está permitido que você divulgue no Facebook que o uso da máscara durante o exercício não é lá muito saudável. E aí eu publiquei alguns artigos. E recentemente, ontem, ou foi anteontem, eu publiquei, hoje é terça, né? Foi ontem, eu publiquei um vídeo, um sujeito pegando agora eu esqueci o nome do aparelhinho, e botou debaixo da máscara e o menino começou a respirar. Os níveis de saturação de CO2 foram lá para cima. E aí eu publiquei, mostrando, assim, mais para corroborar ou concordar ou
ou incrementar o que eu já vinha falando, né? Aí de repente aparece o anúncio dizendo que aquilo ali tem informações relativamente erradas. Aí eu, qual o relativamente errado? O cara pega um aparelho e mede a saturação de gás carbônico dentro da máscara, que existem artigos e mais artigos. Então, assim, eu não entendo o que está acontecendo com as pessoas. Assim, parece que, bom, parece que eles preferem acreditar no pior, né? Mas o fato é o seguinte: nós debatemos isso aqui. O exercício físico é imprescindível para a saúde. Semana passada falamos que eu até vinha falando assim, olha, a questão empírica minha, observacional. Pessoas que fazem exercício físico sistematicamente são pessoas que quando pegam coronavírus, elas têm uma menor desenvolvimento de sintomas. E é uma coisa científica, falei, não, a coisa observacional. Pela fisiologia, blá blá. Aí resumo, um médico brasileiro vai liderar uma pesquisa justamente falando sobre isso. Ele vai fazer toda uma pesquisa, ele não detalhou como seria, mas para averiguar isso. Se pessoas que são fisicamente ativas são pessoas que têm Isso vai menor ser visto, incidência vai de... ser averiguado no futuro ainda, claro. Sim. A gente tem que apelar muito para o que se conhece da fisiologia. Sim. E uma coisa que as pessoas falam muito Geralmente é assim, com X doenças. Essa deve Exato. ser assim, né? Não, mas pode ser Exato. diferente, claro, é uma nova. E As outra, pessoas apelam para isso. Fala. deixa eu dar um alô para quem entrou, que foi Rosália, Cristina, minha querida amiga, tá entrando aí. Luan, personal trainer, grande Luan, tá sempre aí. Sofia Bandeira e professor Daniel Ferreira, que chegaram aí na live. Obrigado pela presença, Essa por ouvir um Sofia eu pouquinho do conheço que a ela gente tem não, a né? dizer. É minha esposa, Eu sei, tô dando onda. você sabe demais. Cuidado. É. Não sei de nada. Então, eu acredito no que você falou, assim, no que você falou que eu sempre falo da história do ar-condicionado. Eu não me refiro a isso, eu não falo isso em relação à academia. Eu falo isso em relação a Uhum. supermercado, salão de barbearia e cabeleireiro. Eu me refiro a shopping. Eu me refiro a o que quer que seja que tem ar-condicionado. Até porque, não sou eu que estou dizendo, não é que o ambiente seja ventilado e arejado, ou não. O ideal não é que o ambiente seja ventilado, não é Ventilada. isso? Não é? E então como é que vai manter É. ar-condicionado? Ou manter ar-condicionado com as janelas abertas e faz uma real higienização diária de não sei quantas em quantas horas daquilo ali, que não, quem vai dizer quantas vezes é viável não sou eu, quantas vezes por dia tem que ser feito aquela limpeza, até porque eu não sou técnico nisso, então uma pessoa capacitada tem que dizer quantas vezes tem que limpar por dia para esse negócio ficar organizado. X, pronto, bota alguém lá para fazer isso. E manter as janelas abertas. Até porque. E agora? É viável para as academias manter janelas abertas? Todas as academias têm condições? Vamos pensar nas pequenas academias dos nossos amigos também, se vão ter condições de fazer as reformas, porque estão quebrados, tem muita Pois é. academia quebrando. A turma vai ter condição de fazer reforma, de pagar pelo ar-condicionado que não vai usar? É um grande problema Uhum. social, imenso. Não vamos pensar só naquela academia grande ou naquelas maiores que estão desesperadas com seus lucros, mas a importância de olhar para os pequenos, para os nossos amigos que são caras daqui, que se formaram em educação física, pegaram a grana, investiram, botaram a academia e estão aí na luta. A gente tem que lutar pelos nossos amigos, esses. Não por cara que está botando rede de academia, que está com milhões de academia, que demite tudo e está por aí. E outra, espaço para se trabalhar vai se acontecer. Pessoas vão querer exercício físico. Boa tarde, Almeidinha, grande Uquias Gomes. Então, o problema Almeidinha. social real é a nossa implementação de pessoas que têm estúdio de funcional, estúdio de pilates, pequenos empresários. Claro que eu quero que as academias grandes sobressaiam, que as grandes academias, as redes de academias sobressaiam e voltem a funcionar normalmente. Claro que eu quero, mas a gente tem que prestar atenção em todo o problema que gera. O cara que não vai pagar o ar-condicionado que está botando, que acabou de botar na academia. O cara botou em novembro o ar-condicionado na academia. E agora?
Como é que ele está pagando? Ele botou para pagar em 1 ano. Como é que ele está pagando? Pois Amigos é. da gente, de faculdade. Então tem que se ligar nessa galera, dar apoio, dar suporte, organização, estrutura. Não sei o problema, É, como resolver o problema. Quem sou eu? na verdade, o grande problema é que a gente passou pelos anos 50 e 60, vou fugir do assunto para construir meu raciocínio, onde o concreto era bonito, tudo era bonito. Então, se você olhar as obras de Oscar Niemeyer, é concreto puro, não tem um pingo de verde. E Recife é uma cidade pioneira no Brasil, onde você tem que ter, primeiro, uma área verde, isso é lei municipal, e você tem que ter uma obra de arte na frente do prédio, da construção. Isso é uma Isso. lei municipal de muitos Sim. anos atrás, que eu acho isso fantástico, valorizar O o verde, artista. valorizar o artista. Então, o que acontece? Né? As pessoas pensam que o sinônimo de modernidade é concreto. Se você for para pensar, as pessoas vão dizer, derruba isso aqui, constrói aqui, ó, um prédio, 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 prédio. E esse foi o grande mal da humanidade. Eu ouvi isso há 20 anos atrás. Recife sofre um processo que a gente chama de micro-ondas, de queimar de dentro para fora. Então, os prédios hoje em Recife são com granito, são com vidro, é muito bonito de se ver. Mas pare e pense, o sol bate aqui, reflete aqui, que reflete aqui, que reflete aqui. O que acontece então com a temperatura da cidade? Recife tem 3 graus acima da temperatura das cidades no entorno. Olinda, Jaboatão, Camaragibe, Moreno, 3 graus acima. Então, se Recife agora está marcando 30 graus, as outras cidades do entorno estão marcando 27. Mas Isso. por que isso? Por conta disso. O bioma de Recife é muito quente, é muito abafado, é muito concreto, muito prédio, muito cimento. E para completar, as pessoas cortam o que é verde. Aí vou chegar agora à questão do raciocínio. Não temos necessidade. Se você subir num prédio de 5 andares em Recife, em qualquer lugar do Recife, você olhar assim, tem certos pontos do Recife que não tem concreto. Muita área livre. Para que construir apartamentos cada vez menores e cada vez com o pé direito mais baixo? Eu moro num apartamento que tem mais de 60 anos. O pé direito aqui é 2,80 m. Eu não toco a mão no teto. Eu tenho mais de 2 metros e nem toco a mão no teto. Se tu sair daí, tu não acha um Então, apartamento para tu, não, Claudio. não. E uma característica do meu apartamento é que ele é muito ventilado, porque o pé direito alto ajuda muito nisso. Aí vamos trazer agora para a realidade da academia. Infelizmente, as academias, elas são construídas em casas, improvisadas, não é num galpão como deveria ser, bem ventilado, arejado. A gente constrói as casas em lugares pequenos. Aí bota um ar-condicionado, higienização lá para baixo, porque infelizmente a gente não conserta, aí isso vira um balde de neve. Então, temos a necessidade hoje de ar-condicionado porque a gente tem ambientes que não são Deixa salubres. eu, deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar Fala dentro do que aí. você está dizendo. A pergunta de Mário Moura. Assim, ele fala assim, concordo com você a questão do ar-condicionado, mas muitas pessoas querem conforto, no caso os clientes. E aí? Velho, eu também quero conforto. Não há dúvida. O cliente, o aluno vai passar ali 1 hora, 30 minutos, 1 hora e meia, 2 horas. Eu vou passar 8, calor de Recife, seja ele qual for. E assim, quanto mais. Claro que eu quero um ar-condicionado geladinho para eu trabalhar sem suar aqui, ó. Claro que eu quero. Eu não quero ficar sem ar-condicionado, não, mas é uma questão de necessidade e de momento, até porque quando se descobrirem curas, vacinas, formas de evitar o que quer que seja, volta o ar-condicionado. Há 30 anos atrás, salão de cabeleireiro não tinha ar-condicionado, academia não tinha ar-condicionado, até porque era coisa caríssima. O Uhum. que mais? Não tinha ar-condicionado. Lojas, nem toda loja do shopping tinha Tudo. ar-condicionado. Nem toda loja do shopping tinha ar-condicionado há 30 anos atrás. Era um ar-condicionado central Verdade. e os ventiladores rodavam para dentro o ar. É, Às vezes tinha que. Não era isso? Então, era uma coisa exato. caríssima manter um ar-condicionado. E a gente não pode ficar 3 meses, 2 meses, 1 mês, 6 meses. Paranoia de que tá fervendo e derretendo. Quem faz exercício na rua, quem faz treinamento funcional, quem faz corrida, quem faz pedal, não faz com ar-condicionado. Porque a musculação tem que ser com ar-condicionado.
Porque o Pilates tem que ser com ar-condicionado. Por quê? Porque essa exigência profunda de ar-condicionado em certas atividades que, inclusive, eu concordo que quero que sejam, porque eu gosto. Mas que não necessariamente tem que ser isso aí. E é Obrigatoriamente com momentâneo. ar-condicionado. Obrigatoriamente no ar-condicionado, é momentâneo. Obrigado aí a galera que entrou. Tem uma moça que entrou aqui que eu não consigo falar o nome dela, Rayancas. Alguma coisa dessa. Seja bem-vinda. Grande Sidney, meu amigo. E Edson aí, continua aí online. Obrigado. Aí, Pronto. Mário, deu com certeza. Verdade. Obrigado, Mário. Mas é exatamente isso. Se a gente tivesse Fala um aí. bioma não tão quente em Recife, a gente não precisaria de tantos ar-condicionados. Só que a gente bota concreto e bota mais ar-condicionado, que bota mais concreto. Prédios cada vez mais brilhantes, Isso. pés direitos cada vez mais baixos. E aí, se você não bota um ar-condicionado, você não consegue realmente suportar, é fato. O Claro. ideal, o Concordo ideal, totalmente. então o ideal seria numa academia, se você pudesse ter um lugar bastante ventilado, arejado, um pé direito bem alto, vamos botar aí uns 3 metros, 4 metros de pé direito. Eu vou dar um exemplo. As quadras antigamente eram abertas, bem arejadas. Eu treinei muitos anos no clube português, eu treinava de manhã, a gente suava, mas Me era diz outro quente, mas esporte que é com ar-condicionado, fora musculação. não sei. Modalidades de academia, modalidades de academia. Fora modalidade de academia, me diz outro esporte que é feito com ar-condicionado. Eu não conheço. O próprio CrossFit Nenhum. é num galpão. É um galpão, né? CrossFit é um galpão, que o Sidney falou aí. É um Quero que fale galpão. sobre o CrossFit. Vai ficar na agulha, Sidney. Boa. Vai ser uma polêmica, mas vamos Exato. falar. Em Mas primeiro assim, lugar, então sou a favor e infeliz. sou contra. Então já vai É, debate. Mas pois assim, é. com Então certeza assim, tudo é espaço aberto. é o mais arejado possível. Então assim, a quadra do Clube Português, ela era, na minha opinião, perfeita. Por quê? É como se fosse uma gaita, onde pegava justamente o vento vindo de cá, arejava a quadra todinha e passava em direção à outra, à quadra externa, a piscina. Então, só num dia que realmente tivesse muito quente, sem vento, é que ela ficava quente, abafado. Mas, de uma forma geral, era uma quadra agradável de se praticar esportes. É como você disse, eu gosto muito A da quadra ideia de de São ficar no Bento é ar-condicionado. espetacular. A ventilação da quadra de São Bento é espetacular. Foi, Do lado do foi verde, da projetada mata, pelo, né? Perfeito. foi projetada pelo nosso Então, professor de matemática aí, então, Edson e Sidney, testemunhas, que foi nosso professor de matemática, Raul, que pronto. projetou a quadra de São Bento. Raul Costa? Raul Duarte Costa? Raul Duarte, exatamente. Ah, foi meu professor também de matemática. Nossa senhora, Raul. Aí ele tem um filho arquiteto e outro filho matemático também, igual a ele. Olha que mundo Isso. pequeno. É. Mas bem, então assim, o ideal, tempos de pandemia, Um poxa, abraço, Almeidinha. Satisfação ter você, viu? até mais Almedinha. Então, assim, em tempos de quarentena, coronavírus, eu sou contra a questão do uso de máscara durante o exercício. Porque não é saudável. A OMS já declarou aí no dia 16 de junho, falando que não use máscara durante exercícios. É melhor você fazer numa área aberta e respeitar Distância. a distância das pessoas. É o mais saudável, é o mais saudável. Eu concordo plenamente. Mas, então, vamos não usar o ar-condicionado. Vamos tentar ventilar. O problema é que as academias mais novas já se adaptaram à realidade de, por exemplo, aquela academia onde nós damos personal, aquelas janelas abrem? Acho que não. As Não. janelas já Não, são mas algumas grandes, sim. Algumas sim, algumas algumas sim. sim. Algumas sim. Fica complicado para você abrir e deixar o lugar arejado. Já foi comprovado. Mais uma vez eu coloquei um vídeo mostrando isso e foi barrado no Facebook, mas que realmente existe a saturação de gás carbônico. Já tem artigos comprovando isso, que se você fizer exercício físico Se com bem a que máscara, aquela academia é existe. muito bem arejada, né? Assim, o espaço dela Ela tem um pé de direito alto, ela é muito pé boa. direito O alto, muito boa. problema, Pé direito é altíssimo, é importantíssimo. Ela é mas é um excelente. telhado de amianto. E esse é o problema. Então, assim, a gente começa a fazer Ventilador e coisas. janela. Ficaria lindo ali. É, Então, assim, a gente precisa começar a rever isso aí. As academias vão ter que se reinventar nesse momento de coronavírus. Se bem que
Segundo os infectologistas, nós já passamos da curva, existe uma coisa chamada imunidade cruzada, que isso haverá uma segunda onda? Claro que haverá, porque toda virose tem a primeira onda e a segunda onda. Mas a tendência é que a gente fique cada vez mais imune. Ah, você tem garantias em relação a isso? Eu não tenho garantias porque eu não sou infectologista. Estou repetindo o que os infectologistas têm falado. Ele é o novo coronavírus, mas não é o total desconhecido coronavírus. Tanto é que muitos médicos infectologistas vêm falando, esse coronavírus é o mesmo de 2002. É o mesmo, com pequenas modificações. Então eles já sabem, mas qual é a característica diferente dele? Ele se dissemina muito rápido. Esse é o grande perigo dele. Por isso foi feita a quarentena em vários países do mundo. Primeiro que não sabe, ele agiu muito rápido. Ele quando contamina, tem um índice de contaminação muito rápido, mas ele não é tão potente assim. Como assim não é potente? Os próprios médicos dizem, as pessoas que estão com o imunológico enfraquecido foram aquelas que mais tiveram, se desenvolveram sintomas e vieram até a falecer. Então, hoje nós temos vários artigos batendo na mesma tecla que nós não fizemos pesquisa, nós temos o conhecimento fisiológico dos nossos estudos de anos e anos. Quem pratica exercício físico está mais imune a doenças de uma forma geral, porque o imunológico fica mais forte. Aquelas pessoas com alimentação mais saudável são aquelas pessoas mais imunes a infecções, inclusive coronavírus. Você vai evitar que pegue? Claro que não. Mas se você pegar, você estará mais protegido. Aquelas pessoas que são sedentárias, que têm comorbidades, são as pessoas que mais sofreram com coronavírus, como sofreram com H1N1 e outras gripes e alergias, infecções e tudo mais. Então, é isso que tem que se entender. O exercício hoje, mais do que nunca, tem se mostrado um grande aliado para a promoção da saúde. Exercício ponderado. Tem que se entender também Eita, agora eu perdi a linha de raciocínio, assim, exercício, sim, alimentação é importante. Alimentação é importante. Então, eu já tinha lido isso no começo do século XX, ano 2005, 2006, não tenho certeza. As profissões do século XXI. E aí, na área de saúde, é psicologia, nutrição, educação física, por conta do exercício físico, e farmácia. Por quê? Porque o segredo do século XXI vai ser uma boa alimentação, exercícios físicos. Aí é que a questão da fitoterapia para tratamento de doenças, ao invés de alopáticos, fitoterápicos, e o equilíbrio mental. E agora está se mostrando, pessoas que, muito estressadas, tiveram afecções maiores do coronavírus, pessoas com alimentação ruim, pessoas sedentárias. Então, o segredo do século XXI não é vacina. As pessoas estão falando vacina do coronavírus. O coronavírus ele é um vírus de RNA, para explicar, ou seja, ele precisa do DNA do hospedeiro para poder se multiplicar. E ele se modifica rapidamente, se adapta ao calor e tudo mais. Então, você criar uma vacina para o coronavírus hoje, daqui a um ano ele já se modificou, já não serve mais. E agora estamos perdidos? Não. Temos que encontrar um remédio que diminua a carga viral, já existem vários, e principalmente o sistema imunológico fortalecido. Então, o diferencial das próximas doenças que vão surgir vai ser isso. São as pessoas que tiverem com o imunológico equilibrado. E para isso vai precisar de alimentação, exercício, sono. Vamos ter que mudar. Aí é que eu vou fazer uma previsão. Ou os fast food acabam, não vou dizer o nome, ou as pessoas não vão ter saúde. Inclusive tem um documentário falando que o cara passou um mês comendo fast food e ficou realmente debilitado. Com níveis de taxas séricas péssimos. Então, assim... E vários outros, né? Vários outros mostram isso. Mostra, exatamente. A gente viveu muito comida industrializada. É mais prático, verdade. É mais gostoso. Que mostra muito isso. Um documentário nacional excelente que mostra isso. É Muito Além do Peso. Muito Além do Peso. Muito bom. Mostra. E nacional. Qualidade excelente. Top. Então, isso tem sido realmente batido na tecla. A comida industrializada,
ela foi criada para a guerra. A enlatada. Por quê? Como é que eu vou Que conservar é esse guerra, negócio com pô, é guerra. Exato. Aí, veja, isso não é de hoje. O Japão já tem projetos e mais projetos de fazendas verticais dentro da cidade, cosmopolitana. Isso aí vai aumentar o verde para resfriar o sistema, o entorno, o bioma, e os alimentos cada vez mais frescos. Porque as pessoas vão procurar isso. Vão procurar saúde, vão procurar bater aqui, vão procurar. Oi, Helena! Vão procurar coisas mais saudáveis. E Deixa é eu que dar um alô tá. para quem Eu acho entrou. que o diferencial agora do século, da pós-pandemia é isso. As pessoas vão procurar ambientes mais abertos. E tem muito personal pensando, se eu não estiver na academia, como é que eu vou dar treino? Lugar aberto, filho. Se você não entendeu que precisa se reinventar, não é que a academia seja ruim, mas, por exemplo, eu mandei para você. Houve a reabertura de uma academia lá, acho que foi Rio, foi São Paulo, não fez agora, uma fila imensa de pessoas. Para voltar a Cancelamentos. malhar? Não, para cancelar. Porque estão com medo daquele ambiente ali fechado. É uma realidade, foi uma coisa que eu até falei. Se hoje for declarado que 100% das pessoas do Brasil estão curadas do coronavírus porque já criou imunidade e tudo mais, mesmo assim as pessoas vão ter medo de voltar a circular. Será que eu estou mesmo imunizado? Vão ter medo. É o medo. Imagine com essa incerteza. Claro. Então a gente vai ter que reinventar, se reinventar em relação ao exercício, ao esporte. E não é que Os a gente lugares esteja abertos feliz com vão estar isso em não, né, voga. Cláudia? Claro que eu quero que as academias abram. Claro que eu tô doido para voltar a fazer musculação. Claro que eu tô doido de voltar a pegar peso e dar aula, velho. Eu quero, inclusive. Mas não é o que a gente tá vendo Uhum. que tá vendo. Deixa eu ver aqui, ó. Elvis Gomes, Luiz Felipe, Vanessa, Helena do Amaral, Eiderson e Marusca Lemos. Que beleza. Bem-vindos e bem-vindas. Marusquinha tá na live. E vamos lá, deixa eu ver aqui, Mário. Enquanto Mário fala aqui na questão que as pessoas não gostam de transpirar. Não é Eu, agradável. não, na Mas, verdade, e deixando as máquinas sujas, suadas na musculação, claro que é desagradável. Tem prós e contras, mas suar é efeito do exercício. E ar-condicionado é, não tá impedindo ninguém de suar, até porque tem gente que sua 10 litros mesmo com ar-condicionado. Então o critério não fato. é esse. A questão é, o conforto do ar-condicionado é bom? É. Eu gosto? Gosto. Quero? Quero. Mas não é viável. Vamos Eu ser tenho que abrir sensato, né? mão. Vamos ser sensatos, eu tenho que abrir mão. E eu não falo isso para academia, eu falo para qualquer estabelecimento. Para casa Aham. da gente. Para casa da gente. Da casa da gente Exato. é limpa, é higienizado, etc. Você chega ali, limpa. E assim, evite porque vai ser uma coisa complicada. A gente aqui em casa tem aberto bem as janelas para circular o ar. E hoje Eu está moro em provado, casa, eu né, moro que os... isolado. Pois é. Não moro nem Então, em mais do que apartamento, eu moro em provado hoje, casa, é isolado mesmo. um artigo científico publicado de cientistas de Wuhan, que trataram o coronavírus lá em Wuhan mesmo, publicaram em abril, falando que locais abertos, a Mestre Abraão incidência, Nascimento aí, ó, uma honra novamente. Abraão Nascimento, a Mestre, incidência de vírus uma honra. em locais abertos de arejado é mínima. Eles estão maiores em lugares fechados, sem a luz do sol, principalmente em hospital, em ambientes pequenos, tipo elevador. Então, em abril já saiu dizendo que, ou seja, pesquisadores de Wuhan dizendo que em ambiente aberto, com sol e vento fresco, não há necessidade de ter medo do coronavírus. O sol mata o bichinho. Isso foi abril, maio, junho, julho, estamos em julho. Vai fazer 3 meses essa publicação e as pessoas estão com esse receio. Ar puro é a melhor coisa. E uma coisa que eu venho batendo na tecla, água do mar. E aí tem a questão, Água do é mar água, e sol. e sol. A praia está proibida. A praia está proibida. Aliás, está E o liberada, shopping tá mas entrar aberto. no mar está proibido. Gente, a E água o do mar é shopping o tá maior aberto, viu? catalisador. O shopping está aberto. Gente, uma vez eu saí de uma gripe, estava ainda meio entupido, fui dar um mergulho no mar com minha esposa, saiu o catarro até umas horas, porque limpa.
Não é só porque é água do mar, é água do mar, tem a questão dos sais, a concentração, os eletrólitos. É um catalisador. Precisamos de praia. Deixa eu dar um alô Precisamos para quem entrar na entrou água do aqui, mar, Cláudio. molhar os pés. Ricardo aí, mais João Gasparini, personal. João Nossa Senhora, Gasparini, uma honra encontrar um ícone das academias, né? Nossa, uma honra. Nosso João vou parar de Gasparini, falar. João Gasparini chegou. Quem fisiculturista. sou Nossa, eu? João Gasparini, diga sobre o que devemos falar. Mestre dos mestres. Nossa, João E a Grandão. questão, e a questão da máscara já tem aí provando. Aí apareceu um médico brasileiro fazendo um teste com um atleta de olímpica, mostrando que ela conseguiu completar o teste. Não, completar o teste é uma coisa. Aí eu achei um artigo aqui mostrando um sujeito pegando as mesmas pessoas, 14, se eu não me engano, fazendo com máscara e sem máscara. E houve realmente decréscimo. Não é que eles não conseguiram completar o teste. Completar o teste é uma coisa. O negócio é o déficit em relação à concentração de gás carbônico, aumento de lactato. Isso acontece. Não sou eu que estou dizendo, tem artigos e mais artigos. As O pessoas. retorno das academias, o que tem que ser compreendido, Cláudio, é que o retorno das academias é um desejo nosso, dos Sim. profissionais da educação física que treinam e querem trabalhar e querem dar aula, mas existem medidas de segurança que não estão sendo tomadas basicamente. Da mesma forma que outros estabelecimentos também não estão sendo tomados. A gente está tendo notícia de bar entupido de gente. Então, não é a questão não é a academia, não é só na academia que você está pegando coronavírus. Os bares estão entupidos, lotado, posto de gasolina, gente se encontrando, fazendo festa. Aham, Não é a exato. academia o problema. Não é a academia o Não, problema. quer ver uma coisa engraçada? Grande Tiago Liberou primeiro. Vital, meu amigo de escola, Primeiro fala. foi liberado salão de beleza, nessa, cabeleireiro, barbearia, foram liberados. E a academia não. Aí eu pergunto, por conta da disseminação do vírus, vamos pegar esse raciocínio. Na hora que eu me sento para cortar o cabelo, fazer a barba, pintar o cabelo, seja o que for, eu não tenho que tirar a máscara, acabou-se. Então a proteção que tanto defende foi-se embora. Se eu tiver contaminado, eu vou estar disseminando o vírus. Então, por que o salão foi aberto e a academia não? Se na academia vai ser obrigatório o uso de Exatamente. máscara. Temos aí Então o veja Tiago que, Vital, que fisioterapeuta. É um fisioterapeuta que trabalha com o quê? Com estúdio, com fisiologia salão. respiratória. Não, trabalha Ah, tá. com estúdio, por exemplo. Os fisioterapeutas que trabalham com estúdio, um trabalho mais reservado não está sendo Uhum. liberado. Ou está sendo liberado depois de bares, um trabalho que lida com saúde, está sendo liberado depois de bar. Então, na minha opinião, aí existe um interesse muito maior comercial do que de saúde. Desculpa, eu tô entrando na questão política, mas porque para mim não tem lógica você Eu não sabia nem que isso era questão proibir a política, academia. mas eu penso nessa ideia. Não, eu digo política no sentido Claro que eu assim, quero que o bar abra, porque. eu tô doido para ir tomar uma, cara. Eu bebo. Não, mas veja, Eu adoro qual é a bar, lógica? petisquinho, é uma coisa linda, eu adoro. Eu quero que o bar abra e esteja liberado geral. Eu quero virar Eu uma quero que noite alguém. bebendo. Qual é a lógica? Qual é a lógica da pessoa ir para um bar de máscara? Aí eu tenho que tirar a máscara, tomo um gole e boto a máscara. Isso não existe para começo de conversa. Então vai ficar sem máscara. Então vê. Então, por que abrir um bar e não abrir a academia? Exatamente. Agora tem um fator aí que eu até falei isso num grupo. Nós vendemos a ideia de academia como um centro de estética. Por mais que você diga, não, a academia é um local de saúde, que as pessoas vêm aqui hipertensas, osteoporóticos, diabéticos, cardiopatas, obesos, as pessoas vêm aqui atrás de saúde. Muito bem. Aí você chega na academia, o que tem na parede? É gente sarada, gente sarada, gente sarada, gente sarada. Toda a propaganda da academia é a questão fitness. Os Então, idosos são sarados, cara. Que na verdade a maioria da academia não é. Até pois tem. é, Tem muito idoso sarado na academia. Mas a maioria eu não é. vou, exato. Então eu vou condenar uma pessoa que não conhece o mundo da academia e dizer que a academia é de saúde o quê, rapaz? Isso aí é estética. Claro, se eu dentro da academia estou vendo essa imagem, quanto mais a pessoa que não vai na academia. Pensa que a academia é um lugar de ficar forte. Vou ficar monstro, vou virar Schwarzenegger, vou virar paniquete. Então a gente tem que mudar um pouquinho essa visão. Então, parte da culpa de talvez um salão ter sido aberto antes de academia é culpa nossa de passarmos a imagem de saúde
como ser um físico avantajado. Saúde é a mulher com, como é que é o hashtag bumbum na nuca. Então, nós temos que mudar isso aí. E a questão política que eu falo é o seguinte, Eu qual a sou totalmente culpa? a favor da galera que treina para ser bumbum na nuca, mas aquilo ali não deve ser o objetivo principal. Sim, Eu não sou, exato. eu não Ó, sou uma coisa. contra a galera que entra no campeonato de supino, que entra no fisiculturismo. Claro que eu não sou nada contra. Mas o principal foco das academias tem que ser, além dessas pessoas, claro, em motivar as pessoas a Exato. praticar exercício. Os 90% que não fazem da população, os 95%, sei lá quanto é que é. Se for mais que 50 já é complicado. Então, a ideia é começar a motivar essas pessoas. E, claro, manter a galera fitness, a galera que gosta de treinar, de ser sarado, de ser barriga tanquinho, peito estufado, bumbum na nuca, É, Graciane Araújo, sei lá o que é que é. e a questão da questão Pode política que ser eu à falo é o vontade. seguinte: veja do ponto de vista de um político, de um governante de uma cidade. Quem vai render mais divisas, mais dividendos, mais impostos? É uma academia ou um bar? Então, assim, eu como Lembrando que eu sou um a favor do gestor, bar. sim, eu quero dizer o seguinte, eu como gestor, eu pensaria da mesma forma, gestor da cidade. É uma coisa que eu digo, eu vou ser no lugar de Paulo Câmara, você proibiria ir à praia? Claro. Agora, se chegasse alguém me informando, olha, ô Cláudio, a praia é mais saudável, as pessoas não, você está proibindo calçadão e praia, e as pessoas estão correndo na ciclovia. Veja, é mais saudável. Por que nenhuma pessoa sensata chegou para informar isso ao governador? Aí eu digo, eu faria o mesmo. Ele não tem obrigação de saber disso. Ele tem que pensar o que é mais importante para a segurança. Todo mundo no mundo fechou praia, eu vou fechar a praia também. Aí essa é a questão política eu digo nesse sentido, porque cadê os especialistas chegando até os políticos para informar que isso é assim? Então, por que primeiro abrir o bar, que você tem que tirar a máscara, e não a academia? Porque, com certeza, em termos vai gerar muito mais como é que eu vou dizer? Haverá uma necessidade maior, digamos assim, do que um centro de recreação, que é a academia. Não sou eu que estou dizendo, é a imagem que nós passamos. O que é mais importante, abrir um bar ou um centro recreativo? Um bar é mais importante. Se nós tivéssemos vendido a imagem que nós somos fonte de saúde e passássemos isso dentro das academias, eu tenho certeza que quando falassem em abrir clínicas, imediato abrir as academias. Então a culpa é nossa. Eu espero que essa pandemia, para nós profissionais de educação física, façamos pensar nisso. Se a gente quer passar a imagem de que nós somos saúde, nós temos que Muito bem colocado. vender essa imagem, nos colocar como saúde. Muito bem Não é colocado. que você não tem que ser sarado, não é que você não tem que ser sarado e magrinho, não. Mas é vender a imagem, de saúde. Muito Nada sensato. impede que você seja toradão, fortão, bombadão. Não. Seja o que você Exatamente. quiser ser. Mas venda a imagem. Vamos lá, vamos. Que tal mostrar pessoas saudáveis nas academias? Assim, em vez de botar uma moça sarada com barriga tanquinho, com bumbum na nuca, mostrar também pessoas fisicamente ativas e saudáveis. Pessoas. Eu era hipertenso, hoje em dia eu consigo controlar minha pressão. Sei lá, uma imagem que passe isso, um idoso fazendo exercício de forma saudável e não sarado. A academia que a gente dá aula fez isso. E tá de parabéns. Fez isso. Mas são poucas, sabemos disso. Pouquíssimas, pouquíssimas. E hoje é sabido que um físico forte, a pessoa às vezes desgasta o corpo. Eu vou dizer que aquelas moças que aparecem, que eu não sei os nomes, são pessoas que são saudáveis, a gente tem a impressão de que um físico bonito é saudável. Não é saudável, não. Às É vezes bem a pessoa diferente. passa. É bem diferente. Às vezes a pessoa toma tanta coisa para chegar a um certo objetivo que está longe da saúde. Mas a questão não é essa. A questão é, as academias vão abrir. E agora?
que é que nós podemos fazer? Nós temos que ter essa consciência. A máscara é uma coisa saudável? Não. Existe a saturação de gás carbônico. Então as pessoas vão para a academia ficar sem máscara? Aí é que está o grande impasse. Alguns estudos mostram que dentro da academia não se contamina. Aí foi feito um estudo na Noruega e, se eu não me engano, conjuntamente com a Finlândia. Aí eu, joia, que legal, fui ler. Aí eu falei, caramba, coerente. Aí mostrou uma foto da academia, o pé direito da academia, lá no céu. Ou seja, é um ambiente... Covardia, né? Ou seja, é um ambiente fechado, mas largo. Como é que eu vou dizer? Largo não, amplo, é grande. Espaçoso, amplo, espaçoso. É grande. Não é um elevador. Não é um pé direito baixo. Box. Então é muito complexo. É muito complexo. Então, assim, agora, o mais importante de tudo isso, pelo que eu tenho lido, é que as pessoas, com ou sem máscara, aberto ou fechado o ambiente, tem que pensar muito na questão de pensar na sua saúde. Vão começar a pensar no exercício físico visando saúde, alimentação visando saúde. Vamos esquecer comida industrializada e tentar fazer comida mais natural possível. Eu que sou metido à natureba, não vou dizer que sou natureba, que é impossível. Realmente é muito difícil. Mas eu tento comer o minimamente industrializado. A gente comprou uma polpa de fruta, abacaxi com hortelã. Como a gente uma vez aqui teve um tempo que a gente teve aqui hortelã, a gente pegava a folha de hortelã, batia com abacaxi e fazia o suco de abacaxi com hortelã, é uma coisa deliciosa. Quando foi pegar a polpa de abacaxi com hortelã, fica um negócio assim, parecia pasta de dente. Nossa, é discrepante o sabor, é discrepante. É verdade, e a gente, verdade. Mas dá trabalho. Dá trabalho, realmente. Comida saudável dá trabalho. Mas dá muito mais trabalho você ficar doente. Dá muito mais trabalho as consequências de uma comida não saudável. E eu acho que essa pandemia é o divisor de água. Nós vamos ter agora as pessoas muito mais preocupadas com a saúde do que nunca. Porque, como eu falei, está se mostrando, pessoas que fazem exercícios regularmente tiveram menor incidência de coronavírus. E quando essas pessoas começarem a sair de verdade agora daqui para frente, a nossa profissão, junto com nutrição, junto com psicologia, porque o equilíbrio mental também é importante, vai crescer. Vai crescer. E também está na hora muito. disso agir como uma alavanca ou como um empurrão para a profissão da gente para mais um mercado de evolução, de trabalho, de oportunidades. Não é achar que acabou, que desesperou, que aquilo ali acabou. Claro que eu quero que aquilo ali volte, mas estamos vendo um novo mercado, novas oportunidades. Temos que nos desafiar, por exemplo, eu não fazia live, não fazia nada disso, Instagram, essas coisas, e estou fazendo muito mais devido à pandemia. Talvez depois que a coisa voltar ao que era, eu pare de fazer live, mas assim, é de total importância que haja uma comunicação entre a gente e as pessoas que assistem ao vivo, ou depois quando eu deixo lá no salvo no IGTV, que muitas pessoas me dão feedback sobre uma parte do que eu falei, ou mandam dúvidas aí. Seja bem-vinda, Mônica, Moniquinha, que entrou aí, ó. E SB Castro. Minha Quem irmã. é, Cláudio? Tua irmã, né? Minha Nossa. irmã. Aí, então, a ideia é essa, que a gente veja mais uma oportunidade de criação, de trabalho, de se dispor, de poder ajudar. Da mesma forma que alunos meus já disseram, ó, quando é que será que dá para a gente voltar a ter aula presencial na praia ou no meu condomínio? Então, estou expondo meus argumentos para voltarmos ou não, dentro disso ou daquilo. Estamos tomando as decisões, se eu vou voltar a dar aula na praia, em Boa Viagem, que eu já tenho aluno me chamando, e também nos condomínios, que meus alunos todos moram ali, e aqui na Zona Norte também. Mas assim, para muitos, presencial só em janeiro. Estão todos muito tranquilos e satisfeitos com os treinos online. Acredito que o trabalho está sendo ministrado e muitas vezes, para quem gosta do ambiente, eu também friso muito para os meus alunos que o treino acaba sendo de alguns movimentos que acabam parecendo repetitivos, mas o quanto um leg press não é repetitivo, ou uma cadeira extensora não é repetitivo? Por quantos anos se faz cadeira extensora, leg press, e não diz que é repetitivo? Mas aí você vem com determinado exercício, eita, esse de novo? O leg press você não fazia de novo, o supino reto não era de novo, a puxada supinada não era de novo, então que argumento é esse
que não pode mais fazer exercício repetido, se antes da pandemia tinha que ser aqueles, não podia cortar aqueles ali, não. Aqueles tinham que ser feitos. E aí? Pois é, porque aqueles exercícios são tão fundamentais. Claro que são fundamentais, importantes, eu gosto, mas que no momento não podem ser disponibilizados. Não tem como eu simular uma máquina de puxada supinada, pô. Como? Como eu vou simular um halteres? Não há como. Então, qual é a ideia? Trabalhar o fortalecimento de outra forma, através de bases de balé, de ginástica, de atletismo, Isso. de yoga e por aí vai, fazer uma mistura. Tive que pegar, parar, olhar, baixar coisa, ler, ver uma coisa, ver outra, relembrar coisa que há muito tempo não via, porque ginástica não é uma coisa que a gente é aprofundado na faculdade. Atletismo técnico nem tanto, a parte técnica do atletismo nem tanto, é só uma disciplina e assim não é tão técnica, é mais da parte técnica do que a gente precisa utilizar no dia a dia atual, né, da vida. Uhum. E balé, pilates, yoga, o que quiser chamar, dança, exercício de coordenação, propriocepção e por aí vai, coisas que tiveram que ser exploradas e que não eram. E os alunos estão satisfeitos. Muitos dizem, só volta em janeiro. E eu digo, olhe lá, se muitos não preferirem ficar em casa com atendimento. Até porque me oportunizou mais flexibilidade de horário, por Isso. exemplo. Deu flexibilidade de horário e eu trabalhando online eu estou muito tranquilo assim. Entre aspas, né? Claro que a academia é outra história. Porque falta o quê? Falta a socialização, a brincadeira, você vê alguém falar. Os alunos, meus alunos também querem interagir. A Helena Amaral quer bater papo com 50 mil pessoas, ela tá louca para bater papo. E, assim, claro que a gente quer que a academia volte exatamente por essa questão social, por essa interação, por esse ciclo, essa questão que também age no psicológico da pessoa de Demais. interação, e o que eu acredito que é que mais está fazendo falta a gente. É interação social, ver pessoas. A gente está nervoso em casa, está estressado, É, está chateado. Tem que se ver sempre todos os problemas que estão acontecendo agora, tem que se ver dentro dessa perspectiva, eu acredito, Cláudio. A gente está sobrecarregado de estresse. Se a gente não tivesse vivendo esse estresse, isso não estava acontecendo. Então tem que ser visto dessa perspectiva. Claro que não dá para relevar tudo. Claro que às vezes o cara quer torcer alguém pelo pescoço. Mas é a vida, pô. É o que exato. acontece, é o que a gente pode fazer, né? Endoidar não. Desespero não vai rolar. Para mim, Que sinceramente. inclusive, eu fiz duas lives com o Verinal da Lima, Sim, e eu vi. a primeira que eu fiz foi justamente sobre isso. Controle de ansiedade, controle emocional em tempos de pandemia. Exatamente. E não é fácil, não é fácil. Primeiro Uma passo, coisa que eu desliga digo, logo a televisão. É pré-fácil. Desliga logo a televisão. não, mais uma coisa que eu falo, Pega a um gente livro. teve, na graduação teve que trabalhar dobrado, porque Pega um teve instrumento que fazer as musical. aulas ao vivo e Vá teve que cozinhar. fazer as aulas no Terapia. Google Classroom. E aí a gente ficou muito ocupado. Eu acho que a salvação minha e da minha esposa uma das salvações foi isso. A gente conversa, vai ler livro, vai jogar paciência no computador, Cozinhar. vai cozinhar. Eu botei para fora o que eu sempre quis fazer, nunca tive condições, fazer pão caseiro. Já fiz pão caseiro de vários tipos, inclusive integral. Aprendi a fazer gyoza, que é um pastelzinho chinês. Sim. Eu só não estou fazendo uma paella, que é um prato que eu Você tá quase adoro. a Helena Amaral. Helena Amaral parece que cozinha um pouco. Ela bota uns pratos assim. Pronto. Nunca me chamou para Mas é ocupar a provar. mente. Quero ver depois da pandemia se não vai me chamar. O Sempre problema é que as foi, pessoas sempre foi. ficam, meu Deus, quando é que vai voltar? Primeiro, ocupa a mente. Segundo, faz exercício para ocupar. Mas E não exercício é pense que tudo vai mais uma voltar. forma de ocupar. Hã? É Mas mais o uma coisa exercício é para. mais uma forma de ocupar a mente. Exato. Infelizmente as pessoas não enxergam o exercício dessa forma. Por quê? Porque a imagem que nós passamos de exercício físico vamos pegar pesado, malhação, curtição, você tem que estar, bora, isso! A gente tem que acabar Com com todo essa respeito a imagem. Paulo Cintura. Com Com todo todo respeito a respeito a Paulo Paulo Cintura. Cintura. Mas nós temos que Isso. começar a vender a imagem de saúde. Paulo Cintura é professor de educação física? Eu não sei. Se for, é Eu sei que espetacular. Eu faria aula dele fácil.
E eu sei Vocês que o são humorista ele não personagem. é. Hã? Hã? Eu sei que o humorista ele não é. Não, eu gostava muito. Paulo Cintura achava demais, sou fã. Olha, uma coisa que eu falo assim, eu acho que tem que acabar com o fitness, não quero acabar com o fitness, mas veja, quando se fala em medicina, a medicina cura vidas, mas tem a parte, vamos botar assim, fútil da medicina, que é cirurgião plástico. É silicone no peito, silicone na bunda, cirurgia plástica, estica daqui, estica dali, pronto. Você fica uma modelo de revista. Ou Mas não. continua sendo médico. Continua sendo, ou não, né? Mas continua sendo médico. Então, é isso que a gente tem que passar. Eu sou profissional de educação física, eu sou professor de musculação, eu vou trabalhar com a promoção da saúde e eu vou trabalhar com fitness, mas vou continuar sendo profissional, respeitado em todos os âmbitos. A gente tem que começar a pensar nisso. Se não nos mostrarmos eficientes na área de saúde, só mostrarmos como cirurgiões plásticos, em breve não teremos a E credibilidade necessária. deixa eu jogar essa pedra um pouquinho mais longe. Vamos atingir também os professores de escola, né? De escola que estão cuidando das Sim. crianças, do desenvolvimento das crianças, que é o fundamental que existe Uhum. também. E que geralmente não é a classe que é mais bem paga. Não, não é. Realmente não é a classe mais Que é a mais valorizada. importante. Exatamente. A classe mais Inclusive, importante da educação física não é valorizada. Eu falo da baixa é, valorização do professor de musculação. Mas o professor de escola, disparado, era para ser o professor para ganhar mais dinheiro dentro da educação física, se isso aqui fosse uma terra coerente. Até pelo trabalho que dá cuidar de 50 crianças, 20 crianças, 30 crianças. Fora é. isso, desenvolver um trabalho produtivo, nossa, merece ganhar dinheiro. Merece. Inclusive, sábado eu vou fazer uma live com Silvia Coruso sobre justamente isso, a questão de desenvolvimento motor em tempos de pandemia. Já pelo meu conhecimento em neurociência, ela pediu para fazer uma live comigo. Vamos embora fazer uma live. Tem lá o colégio dela, o colégio. Eita, esqueci o nome do colégio agora, mas está no meu Instagram. Vai ser às 18 horas. Justamente para falar sobre isso, sobre a importância de começar a desenvolver essa parte de desenvolvimento desde a escola. Na verdade, a base está na base. Quem deveria mais ganhar Sim, dinheiro é o professor da base e não o professor universitário. Eu acho que exatamente. quem deveria ser estimulado a ser doutor, mestre, doutor e pesquisar eram os professores da base. Mas, infelizmente, quem está lá em cima é que aparece mais, né? Infelizmente, a gente vive num país onde professor não é valorizado. Aliás, nenhum profissional é valorizado, né? Brilho de Jesus, obrigado. Colégio Brilho de Jesus. Esqueci o que eu ia falar. Sim, o que é valorizado A é jogador de valorização, futebol, exatamente. jogador de futebol, é artista de televisão. Aí eu vou dar um exemplo. A gente aqui faz essas lives, dá 50 pessoas, que entra e sai, ao todo dá umas 50 pessoas. Aí você vê um artista qualquer aí de quinta categoria fazendo live, dá 3.000 pessoas, 10.000 pessoas. Eu não vou 100 falar de mil. Ivete Sangalo, que ela é a Caneta azul, sumidade, vamos mas falar do tem caneta azul, né? Caneta azul deu quantas pessoas para ver aquilo? não sei quantas mil pessoas para ver Ah, caneta azul. incrível, cara. Caneta azul, caneta azul. Eu amo a caneta azul. Eu assisti umas 50 vezes só para comemorar, velho. Porque aquilo ali é digno de ser assistido 50 vezes. Ou você não assiste, ou você assiste 50. É incrível, cara. É incrível. Pois é. Se as pessoas aprendessem desde a escola a importância do movimento, como é importante também estudar, mas o movimento também é importante, a pessoa chegaria à fase adulta querendo fazer exercício físico. Eu conheço vários e vários casos de pessoas que usaram o exercício físico como forma de escape. Vou dar um exemplo, eu não vou lembrar, eu não decoro esses nomes indianos, melhor dizendo, mas o corredor de maratona mais velho do mundo começou aos 82 anos, após perder um filho e para superar uma depressão ele começou a correr. Aos 101 ou foi 102, completou a maratona. É o maratonista mais velho do mundo. Pensou em parar, mas continuou. Ou seja, É doido mesmo. é, também. Ele usou Também. o exercício físico, a maratona, como uma válvula de escape. A gente tem que entender Sim. isso. Nós somos animais, precisamos do movimento. Agora, o profissional da educação física tem que se reinventar. Porque a academia, muita gente, muita gente não vai querer voltar para a academia. Muita gente, a Helena falou aí que não vai querer voltar. Infelizmente. E muita gente não sabe trabalhar fora da academia.
muitos colegas nossos não sabem trabalhar fora de uma sala de musculação. E uma coisa que eu aprendi, se você souber os princípios da fisiologia, treino de força e tudo mais, se eu te der uma sala vazia com a cadeira e um elástico, você sabe fazer hipertrofia numa boa. Mas tem gente que não tiver Não a aquela máquina. hipertrofia, não a hipertrofia fisiculturista, né? Mas Sim, claro. manutenção de massa muscular, força, desenvoltura articular, mobilidade e tudo mais. Sim, sim. Há muito tempo atrás me disseram que a academia do Dilma Pinto Guedes, lá em Santos, é uma academia simples. Aí faz, mas como? O cara é um dos tops do Brasil da musculação. Como é que a academia dele é simples? Porque o que ele precisa não é de equipamentos de top. Infelizmente as pessoas vão para academia buscando isso, né? Eu quero equipamento top, top. Tem Uma que ser máquina equipamento nova, top. chegou máquina nova, bota bola de festa e faz uma inauguração como se aquela máquina fosse festa para máquina. Eu nunca entendi assim. Quando eu vi, eu ficava, nossa, o que é que isso quer dizer? Eu tirava Imagine. tanta onda dizendo, eita, a charanga e o prefeito não vieram para a inauguração da máquina. Pois é, eu nunca entendi. Festa. Quando chegava um professor novo, não tinha festa. Ó, chegou o professor novo aí, aquele ali, ou qualquer coisa, chega lá, pergunta a ele. Ele parece que está estagiando agora, 7º período. Tá para se formar, mas é meio desenrolado. Vai lá. Pronto, era isso. A entrada do professor na musculação. Mas chegou uma máquina, meu amigo. Que é isso? Então assim, não é que a academia não seja importante, mas a gente utilizou algumas coisas que esqueceu de outras. E eu Sim. acho que a gente tem que voltar para o básico. Mais do que nunca agora tem que voltar para o básico. E eu sou muito assim, para entender, eu acho que eu cresci muito como profissional de educação física quando eu passei a entender que o quanto importantes são as coisas básicas. Coisas como deitar, rolar, são tão importantes. Muita gente consegue fazer levantar 200 quilos no supino, mas não é capaz de se abaixar para conseguir apanhar alguma coisa que caiu no chão. Ou seja, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa muito errada. Como que a pessoa não consegue se agachar? Como é que a pessoa é forte pra caramba, mas não consegue se equilibrar para fazer um exercício simples? A gente Não tem que se consegue amarrar o reinventar e sapato. voltar. Não consegue amarrar o sapato. Tem muita Fica gente que é cansado assim. para amarrar o sapato. Pois é, mas um físico ó, perfeito. Então a gente tem que redescobrir a saúde no movimento. Que os fisioterapeutas estavam ganhando esse espaço. Se não fossem os conselhos de fisioterapia e educação física, eles tinham conquistado esse espaço. Estariam hoje trabalhando nas academias com pessoas precisando de saúde e ficaria só, para a gente, só ficaria só o mesmo Cláudio fitness. tá já acabando. Deixa eu tirar uma foto da gente. Chega Vamos junto. lá. Peguei. Pronto. Pronto, tem 2 minutos restantes. Fala aí. 2 minutos. Pronto. Então é isso. Se não fosse os conselhos de fisioterapia e educação física, a gente ia perder esse espaço. Porque a gente não vende saúde. A gente só vende a imagem de fitness. A gente tem que reinventar. E quem comprar, quem vender a imagem de saúde agora, vai sair na frente de muita gente. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é uma coisa que eu já venho lendo há algum tempo. E a tendência há muito tempo. É a tendência há muito tempo. E agora com a pandemia, aí já é a impressão minha. Se depois dessa pandemia não der um salto nessa mudança Nunca de mais dá. paradigma, nunca mais dá. Nunca mais E vai dá. dar. E vai por mim, vai dar sim. É perceptível que isso vai acontecer. Gente, obrigado a Mas, todo mundo que esteve na live aí com a gente. Foi uma satisfação estar com vocês. Uma alegria estar trocando um pouquinho de conhecimento, de dúvidas, de sabedoria, de ideias, de pensamentos. Cláudio, fala mais aí para o povo. Obrigado a você, mais uma. obrigado. Para a semana que vem, vamos ver se a gente faz mais uma. Com certeza, não falta o que fazer, né? Não falta o que falar. Afinal de contas, o assunto dessa ainda daria para esticar por um bom tempo. Do que a gente está falando aqui, a gente ainda esticaria legal, porque tem tanta coisa que a gente não falou, Pois que é. hoje passou rapidinho. Uma satisfação, gente. Que bom, então. Obrigado a vocês. Vou encerrar. Obrigado a todo mundo. Terça-feira temos outra, no mesmo horário. Grande abraço.